E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar dos jogadores do Vasco da Gama, que tem contrato até meio de 2026 e também final de 2026, tá? E é bastante importante a gente falar sobre esses jogadores, porque, por exemplo, os jogadores no meio do ano, né? Ou você já renova agora, né? Ou, obviamente, aí você tem o risco de perder o jogador por meio do ano, ou até mesmo perder caso seja empréstimo, né? Para ele voltar para o seu clube. E os jogadores no final do ano, você tem duas possibilidades, né? De ficar, deixar, né, o risco, né, do jogador já assinar um pré-contrato, né, no meio do ano, que aí ele vai ter 6 meses para iniciar o ano que vem em um outro clube, ou vender o jogador, né? Ter a última oportunidade que você tem de fazer dinheiro com o jogador aí, vendendo ele no meio do ano, na janela que inclusive vai iniciar agora, né? Ou você pode, obviamente, escolher e esperar e ver o que acontece no meio do ano, mas aí sempre tem aquele risco e tudo mais, né? Mas antes da gente falar sobre os jogadores, inclusive a gente vai falar sobre cada um, eu já peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, acompanhar todas as outras análises que a gente tem feito e também já vou te convidar para se inscrever no meu outro canal, pelo qual eu falo sobre produtos, indicações, análises, né, para você comprar inclusive de maneira inteligente. Lá, inclusive, a gente consegue alguns cupons exclusivos com preços diferenciados, né? E além disso tudo, eu ofereço também uma consultoria aí de maneira gratuita para te ajudar na sua compra na internet. Então, se você quer comprar de maneira inteligente, eu já deixei o meu contato para consultoria gratuita, né? Para você entrar em contato e também aí o canal no YouTube para você conferir as minhas indicações e tudo mais, beleza? Então, vamos começar falando aí dos jogadores do Vasco da Gama, começando aí com o Matheus França, que tem apenas 22 anos de idade. O Matheus França ele tem um valor muito alto de mercado aí, né, do Crystal Palace. É quase impossível dizer que o Vasco vai comprar, até porque ele não rendeu muito bem, tá? E o valor dele é muito alto, tá? Já o Robert Renan é diferente, tá? Ele tem uma opção também aí de compra, né? E é bem provável que o Vasco vai exercer, né? Tudo bem que não é um jogador barato, né? Mas é um jogador que tá rendendo muito bem aí, então é bem provável que ele vai acabar comprando o Robert Renan do Zenit, tá? Já o Jair tá nesse momento lesionado, então acredito eu que inclusive o Vasco vai até esperar final do ano. Inclusive o Jair, ele tinha contrato até final do ano passado. Só que como ele se machucou, o Vasco já renovou por um ano, né? Para inclusive ser feito quando o jogador está lesionado. O jogador não pode ficar sem contrato quando ele se machucou, tá? Então, alguns clubes já se ferraram por causa disso, mas é a regra, não tem jeito, né? O Tietê também tem contrato até final do ano, foi muito questionado ano passado e agora tá começando a ter um pouco mais de moral dentro do clube, mas ele tem 33 anos de idade, então acredito que esses dois jogadores o Vasco vai esperar até final do ano para ver o que vai dar, tá? O Fusato, que é o goleiro reserva, acho muito difícil o Vasco renovar, acho bem provável que o Vasco vá para o final do ano ou para o meio do ano já atrás de um goleiro reserva, tá? Porque às vezes que o Fusato jogou, ele não jogou bem. O Carlos Cuesta é uma opção, é um jogador que teve o seu empréstimo renovado. Se eu não me engano, as condições dele é que cada renovação de empréstimo se pagava uma parte e vai ser descontada na opção de compra. Então acho que o Vasco vai acabar comprando no final das contas. Hugo Moura, é que o Vasco, né, nesse momento, está sendo muito especulado que ele vai ser vendido aí no meio do ano e obviamente vai ter um aporte, né? E se o Vasco tiver um aporte e for para o mercado e tudo mais, o Hugo Moura talvez seja um daqueles jogadores que o Vasco vá vender no meio do ano para fazer dinheiro, porque já vai estar contratando outros para o lugar, tá? Então eu não duvido nada que o próprio Hugo Moura, que tem sido titular no Vasco, saia no meio do ano para fazer dinheiro e também aí por conta de investimento que o Vasco vai estar contratando jogadores aí de mais nome, de mais gabarito e tudo mais. O Cuiabano está sendo muito falado, inclusive na data dessa gravação do vídeo, muita especulação relacionada a jogadores quererem atravessar o Vasco na sua compra. Eu acho um pouco difícil isso acontecer, tá? Algum clube atravessar, conseguir mesmo. Acho muito mais uma especulação de mercado e é um jogador muito caro, mas eu acho que o Vasco vai acabar exercendo a compra e esse exercimento é no final do ano,
Porém, se eu não me engano, eu já vi uma entrevista aí do Pedrinho, o presidente do Vasco. O Vasco tem que sinalizar se vai comprar ou não já no meio do ano. Eu acho que já vai fazer essa sinalização e aí vai atrás do melhor forma de pagamento, provavelmente parcelado, né? O Rojas é um jogador que também está emprestado até final do ano. Acredito esse que o Vasco vai decidir mais pro final do ano mesmo, se vai comprar ou não, se vale a pena ou não, né? Não é um jogador caro. E o Pablo é o terceiro goleiro, então aquele negócio, inclusive eu tenho feito análise de todos os times aqui, e é impressionante aí que o terceiro goleiro ele aparece bastante aí nesses casos aí de renovação no final do ano, né? E eu acho que eu acho que todos os casos são muito semelhantes, tá? Final do ano o clube vai ver o que vai fazer, se vai renovar ou não com o atleta, se vai subir algum da base para ser o terceiro goleiro, e se não renovar, o jogador aí vai embora de graça. E por ser terceiro goleiro, nem é um dinheiro que o clube vai perder muito, sendo bem sincero, tá? Mas é isso, pessoal. São os jogadores que tá listado aqui no Transfer Market, né? Com contrato até final do ano, né? Então tem muitas opções aí de empréstimo, né? O Vasco ele foi muito esperto por conta da sua atual condição aí de não ter muito dinheiro em termos de fazer contratação e depois se arrepender de gastos e tudo mais. Então, ano passado, principalmente, o Vasco fez muito empréstimo com opção de compra, né? E agora ele vai exercer ou não os jogadores aí que tiveram, de fato, um bom desempenho. A maioria desses nomes, inclusive, eu acho que vai acabar sendo comprado, menos o Matheus França, o resto eu acho que é bem provável que o Vasco vai comprar, né? E ainda mais se receber o aporte, aí vai ser mais fácil ainda de fazer essas compras. Mas dê sua opinião aí, se você já renovaria com algum desses jogadores, se você esperaria até final do ano, ou se você já aproveitaria a oportunidade para vender agora aí para a janela que vai entrar no meio do ano, beleza? Então não deixe de dar a sua opinião. E novamente aí, não deixe de se inscrever no canal, conferir também o meu outro canal onde eu indico produtos, pode entrar lá em contato comigo, como eu falei no início do vídeo, os contatos aí e o próprio canal, o outro canal, estão aqui na descrição do vídeo, beleza? É isso, pessoal, tchau!